Bem, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje, como nossa aula é gravada, devido ao nosso feriado, eu vou primeiro fazer com vocês a correção da nossa tarefa, né? Da atividade número 7, que eu deixei de tarefa para vocês. E depois vou fazer mais algumas atividades, fazendo alguns comentários a respeito dos nossos elementos notáveis de um triângulo. Então, nessa tarefa, número 7, pediu para fazer as três mediatrizes do triângulo ABC e obter o ponto de encontro dessas mediatrizes. A gente sabe que o ponto de encontro dessas mediatrizes é o circuncentro. Então, vamos lá, vamos ver como é que faz, recordar então aqui como é que faz as mediatrizes. Então, começando do enunciado gráfico, o que nós temos? Bom, foi dado para a gente um triângulo ABC, portanto, bolinha fechada para os pontos dos vértices dos triângulos. E nós precisamos encontrar, então, o ponto de encontro das mediatrizes. Então, o que é uma mediatriz? Lembrando que uma mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio. Então, comecei aqui pelo MB, vou traçar uma reta que forma um ângulo de 90 graus com o lado. Então, nesse caso, lembrando que ele não tem necessidade, nesse caso não vai passar mesmo, vai ser apenas em alguns casos que vai passar pelo vértice, mas nesse caso, na maioria deles, né, não vai passar pelo vértice. Então, aqui eu tenho uma reta perpendicular, que está o símbolo do ângulo de 90 graus, pelo ponto médio do lado oposto, no caso aqui MB, oposto ao vértice B. O mesmo acontecendo aqui, do lado oposto, no lado AB, oposto ao vértice MC, oposto ao vértice C, eu tenho o ponto médio MC, por esse ponto médio vai ser traçado também uma perpendicular, e o mesmo ocorre aqui do lado MA, do lado BC eu vou ter o ponto MA, e aqui eu vou traçar uma outra perpendicular, símbolo então de ângulo reto. E o ponto de encontro dessas mediatrizes a gente tem que é o R, né? Que a gente sabe que então é o circuncentro, esse R está ligado ao raio. Então, como é que fica o roteiro dessa construção? Bom, eu tenho que achar o ponto R, que é o meu circuncentro, e esse circuncentro vai estar no encontro de duas setas. Quais são essas setas? Eu vou pegar duas dessas mediatrizes. Então, eu vou indicar que duas mediatrizes não precisa ser as três, nem deve ser as três. Aqui dentro só podemos colocar duas características. Eu coloquei aqui, então, a primeira mediatriz. Eu coloquei aqui, ó, perpendicular a BC por M de A. Ou seja, eu vou fazer uma reta perpendicular ao lado BC, que no caso seria esse lado de baixo, passando pelo ponto médio oposto ao vértice A. Já no segundo aqui, eu coloquei uma perpendicular ao AC, passando pelo MB. Então aqui eu indiquei mediatriz, que é uma reta perpendicular pelo ponto médio do lado. E depois, para terminar, é só ligar o R ao MC e eu terei aqui então minha terceira mediatriz, formando o ângulo de 90 graus. Fazendo então a construção, como é que ela vai ficar então? Já que é uma mediatriz, primeira coisa que eu preciso achar é o ponto médio. Então eu vou pegar o lado BC, nós que a medida aqui deu 7,4, metade de 7,4 é 3,7, eu vou marcar aqui o ponto médio, MA oposto ao vértice A. Já vou aproveitar que a régua está aqui, vou colocar meu esquadro e aí eu traço a minha perpendicular. Lembrando que, lógico, né, a perpendicular veio até aqui, depois a gente prolonga ela quanto for necessário. Vou fazer o mesmo do outro lado, nesse caso aqui agora 7,8, vou achar o MB, metade é 3,9, vou colocar meu esquadro e vou traçar uma perpendicular aqui também. Aqui agora eu já consegui achar o ponto R, que é o meu circuncentro. Achei o ponto R, vou lá do outro lado. Tenho aqui uma medida de 4,2, metade de 4,2, 2,1. Marquei o MC. E agora é só ligar o MC no ponto R. Está feita a minha terceira mediatriz. Pessoal, nota como que ficou aqui, ó. Nenhuma delas tocou no vértice do ângulo. E olha aqui onde ficou o ponto R neste caso aqui. Então, se você colocou o ponto R, se seu ponto R ficou mais abaixo, mais para o lado, mais para cima, significa que seu exercício está incorreto. E você pode colocar aqui, né, o esquadro para ver se realmente tem o ângulo de 90 graus. Não, onde que é o ângulo de 90 graus? Não confundir, ó. Presta atenção que aqui a gente tem um cruzamento dessa mediatriz com o lado BC, mas não é no ponto médio. Tem que ser aqui, ó. Aqui tem o ângulo de 90 graus. Aqui no MB, um ângulo de 90 graus, no MC, ou seja, nos pontos médios de cada lado. Certo? Então, aqui a gente está dizendo, né, que a mediatriz do triângulo
cruzam-se no circuncentro as mediatrizes, né, que são 3. Bom, então essa foi a correção da nossa tarefa. Bem, pessoal, eu vou fazer com vocês agora. Na aula passada a gente falou também sobre a altura, a gente encerrou, a gente falou sobre os 4 elementos notáveis de um triângulo. As 4 retas, que é a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura. As 2 primeiras, mediana e bissetriz, a gente já tinha feito o exercício, eu já tinha até corrigido no ano passado. Fiz agora a correção da mediatriz. Eu não coloquei esse exercício aqui para vocês, porque esse eu gostaria de fazer junto, né? Que vocês fizessem junto comigo. Então, façam, tá? Acompanhem como vai estar no vídeo. Tá gravado, você pode voltar os vídeos. O vídeo, perdão, quantas vezes você achar necessário para que você faça o exercício. Eu não vou pedir para que vocês enviem as fotos ainda. Não nesta semana, por conta do feriado, eu não vou dar tarefa para vocês. Mas vai ter uma outra oportunidade que eu vou pedir para que vocês enviem as fotos dessas páginas feitas. Então já aproveita para fazer, deixa tudo certinho, confere, olha, isso ficou igual do tio. E aí depois, né, quando o tio pedir, você já está com ele pronto para você ficar correndo para fazer, né? O que eu quero ressaltar aqui, ó, primeiramente, eu vou fazer com vocês esses 2 exercícios, depois mais um. Mas aqui a gente tem alguns casos de triângulos. Na verdade, a gente vai ver os 3 casos. Aqui eu tenho um triângulo acutângulo, ou seja, com os 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus. Aqui eu tenho um triângulo obtusângulo, que é com um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso. E a gente vai ver também no caso do triângulo retângulo. O que acontece quando a gente faz as 3 alturas em cada tipo de triângulo, né? São os 3 tipos, são as 3 classificações quanto aos ângulos. Bom, o tio vai separar aqui esses triângulos para ficar um pouquinho mais fácil de fazer a construção, de mostrar para vocês, né? Fazer a animação da construção aqui. Então, o primeiro triângulo, no caso é o triângulo ABC, que ele é acutângulo, ou seja, todos os 3 ângulos são menores que 90 graus. Nós vamos fazer então as alturas. Lembrando que a altura, agora sim, passa pelo vértice e cruza com o lado, e não é no ponto médio. Pode acontecer de coincidir, a gente vai ver depois na próxima aula aonde que vai coincidir. O tio está falando sempre isso, mas nunca mostrei ainda. Vou mostrar para vocês na próxima aula. Como que eu construo a altura? Bom, a altura ela não tem necessidade de medida aqui, né? Então eu vou colocar a régua aqui apenas para dar um suporte para o meu esquadro. Por quê? Porque eu vou colocar o meu esquadro de forma que um lado do ângulo reto fique sobre a régua e o outro lado tem que passar no vértice. Então tem aqui um lado oposto, né? Um lado do esquadro, do lado de 90 graus, um dos catetos sobre a régua e o outro passando pelo vértice. Nesse que está passando pelo vértice, eu traço então uma reta que vai ser perpendicular ao lado, neste caso aqui eu fiz pelo lado BC, então aqui vai ter um ângulo de 90 graus. E aqui eu vou marcar o ponto que eu chamei de H de A, que é o pé da altura relativa ao vértice A. Bom, vou fazer novamente, vou fazer do outro lado aqui, coloquei a régua sobre o lado, coloquei aqui o esquadro, um lado sobre a régua, o outro eu vou colocar passando pelo vértice para que eu possa traçar a minha segunda perpendicular, ou seja, a minha segunda altura. E aqui eu tenho um ponto que é o pé da altura, que é o H de B. Bom, como eu fiz 2, eu já tenho aqui o meu ortocentro, que é o ponto de encontro dessas alturas. Agora, nesse caso, eu não preciso, né, usar o esquadro, mas eu já posso fazer direto com a régua, traçar uma reta. Note que aqui vai ficar com de 90 graus, você pode conferir com o esquadro. Bom, nesse caso aqui, a gente pode observar que, não esquecendo, é lógico, de marcar o ponto H de C, né, que eu acabo esquecendo de falar sobre ele aqui, mas apareceu aqui pra gente. Mas o que a gente pode notar? Que as 3 alturas ficam dentro desse triângulo. O ortocentro, principalmente, que a gente tem que entender, está dentro do triângulo. Ok? Agora, será que o mesmo vai acontecer com os outros tipos de triângulo? Vamos ver então agora no triângulo obtusângulo o que vai acontecer. Bom, então o nosso triângulo obtusângulo, ou seja, tem um ângulo obtuso maior que 90 graus, que no caso seria o ângulo do vértice C. Os outros dois, é lógico, tem que ser menor que 90. Pessoal, nota o que vai acontecer. Bom, para traçar essa altura, eu vou colocar a régua sobre o lado. Eu posso até esticar esse lado, porque olha o que vai acontecer. Olha que interessante. Ó. Quando eu colocar o meu esquadro, note que coloquei aqui
sobre a régua e coloquei o outro lado sobre o vértice A. Eu tenho que traçar aqui, ó, nesta altura. Tracei a altura. Então que ela ficou fora do triângulo, não tem problema, tá? E o ângulo de 90 graus vai estar aqui. Eu posso até aumentar, prolongar este lado, sem problema nenhum. Mas eu vou ter aqui, o pé da altura vai ficar aqui. Eu não vou marcar nesse caso aqui para não ficar poluindo muito. Mas eu poderia esticar e marcar o pé da altura aqui. Então esta é a altura relativa ao vértice A. Vou fazer agora a altura relativa ao vértice B. Olha só, coloquei aqui de novo a régua. Vou colocar o esquadro cruzando, né, um lado na régua, outro lado cruzando com o vértice B. E vou traçar a minha reta. Bem, já deu para perceber que a outra altura também ficou aqui, ó, do lado de fora. Não ficou nenhum pedaço pelo lado de dentro. Mesmo que eu continue aqui no vértice A ou no vértice B do lado de cima, ela vai ficar sempre para o lado de fora. E o meu ortocentro ficou também do lado de fora. Quando eu for fazer a outra altura, basta que eu ligue no ponto C. E se eu continuar, ela vai tocar aqui o lado AB e vai formar um ângulo de 90 graus. Nesse caso, ela ficou com um pedaço dentro do triângulo, não tem problema. E esse é um caso, então, gente, que acontece somente nos triângulos obtusos. Então, no triângulo acutângulo, o ortocentro vai ficar dentro do triângulo. Num triângulo obtusângulo, o ortocentro sempre fica fora do triângulo. E aí a gente precisa fazer esse prolongamento, né, que eu posso fazer ou com a régua, como o tio fez aqui, ou você pode até prolongar com o lápis e depois fazer o ângulo de 90 graus passando pelo vértice A. Tá? Então aqui está falando, ó, note que nem sempre as três alturas ficam dentro do triângulo e se cruzam. Lógico, né, que nesse caso aqui elas se cruzam no ponto O que ficou aqui fora. Então ela nem sempre vai ficar dentro do triângulo. Bom, visto o caso do triângulo agudo, o triângulo acutângulo, com todos os três ângulos agudos, e com também o obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. Agora falta o retângulo. E o retângulo é muito interessante, porque até ele fica bem mais fácil da gente perceber. O que acontece? Eu vou traçar as alturas aqui então. Bom, lembra que eu tenho que colocar, né? Tá acostumando fazer com vocês, colocando uma régua aqui para dar suporte, para colocar o esquadro. Eu vou colocar o esquadro passando pelo vértice A. Mas olha o que acontece. Quando eu coloco o esquadro, eu percebo que aqui, como é um triângulo retângulo e o esquadro também é um triângulo retângulo, que eu tenho aqui, ó, que o esquadro fica, né, um lado que está na régua vai ficar aqui do lado de um dos catetos, né, e aqui em cima do outro cateto. E na hora que eu traçar, então, o que vai acontecer? Eu tenho que traçar passando pelo vértice A. Olha só o que acontece. Essa reta, que é a minha altura, vai coincidir com o lado. E depois, se eu inverter, mesmo que eu inverta a régua, o tio vai fazer direto aqui, mas mesmo que eu inverta a régua, o que vai acontecer? Eu vou ter uma outra altura aqui, ó, tá? Coincidindo com o outro lado. Fazendo a terceira só para a gente perceber o que acontece, olha. A terceira altura, aí sim, ela vai cruzar com o lado AC em algum ponto aqui. Mas é isso que é interessante a gente ver. Que no caso do triângulo retângulo, duas alturas coincidem, né, com os lados, com os catetos, com os lados que formam o ângulo de 90 graus. Só a terceira que não vai cruzar, no caso, a hipotenusa, no ponto aqui que a gente vai chamar, né, que pode chamar de H de B. E aonde que fica o ortocentro desse triângulo? No cruzamento das três alturas? Aonde que cruzou as três alturas? Aqui no vértice B. Então, o ortocentro, o ponto O, coincide com o ângulo, com o vértice do ângulo reto. Que no caso aqui foi o vértice B, né? Porque esse A, C não tem problema. Mas ele está coincidindo aqui com o vértice B, no caso, ou seja, com o vértice do ângulo de 90 graus. Isso sempre vai acontecer no triângulo retângulo. Então, nesse caso, não tinha nem necessidade de fazer aqui, né? Como o tio fez só para mostrar, mas não tinha nem necessidade de fazer esses dois. Eu poderia só, se precisasse, prolongar, mas nesse caso, fazendo apenas a outra altura. E se perguntar onde que é o ortocentro, eu também não tinha necessidade de fazer nenhuma delas, né? Falar, eu quero onde que é o ortocentro do triângulo retângulo. Vai ser aqui, nesse vértice, aonde tem o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, pessoal, no triângulo
Acutângulo, o ortocentro vai ficar dentro. No triângulo obtusângulo, o ortocentro vai ficar fora. E no caso do triângulo retângulo, ele coincide, o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto. Joia? Pessoal, então o tio não vai estender mais a aula, porque eu quero que vocês façam essas três, além de corrigir, né, o exercício que o tio passou, da tarefa da aula passada da mediatriz. Eu quero que vocês façam então esses três exercícios. Então, não deu para entender, né? O tio falou aqui um pouco rápido. Volta ao vídeo e vai fazendo, vai pausando, né? E vai fazendo as partes e vai vendo como é que ficou tudo bonitinho. Depois, como eu disse, na outra oportunidade eu vou pedir as fotos, né? Como tarefa, e aí você já vai estar com a tarefa prontinha. Não vai mandar essa semana, mas vai ter a oportunidade para que vocês. Joia? Então, um abraço para todos vocês e bom final de semana.